Pessoal, boa tarde. Eu sou o Pedro, trabalho na Petrobras e a gente vai conversar um pouquinho hoje aqui sobre um fórum bem diferente desses fóruns que a gente tem ouvido falar, que a maior parte de vocês tem formação e experiência, que são os fóruns de arquitetura empresarial. A gente vai conversar um pouquinho aqui sobre transformação digital aplicada à indústria, em especial à indústria de óleo e gás, e eu vou falar um pouquinho sobre um dos produtos que foi recém-lançado pelo Open Group em Denver, e chamado DPBoK, Digital Practitioner Body of Knowledge. Tá bom? Então esse é o formato da apresentação. Vamos começar falando sobre digital, algumas questões, iniciativas, uma visão de futuro, o DPBoK e depois alguns dados de contato. Vamos começar aqui. Digital, né? É importante a gente ter bem a diferença entre essas três palavras, e o DPBoK fala muito sobre elas. Em português fica um termo um pouco complicado, mas digitização ou digitization, ele é aplicado ao dado. Quando eu tenho um dado analógico e eu transformo ele num dado digital, eu estou fazendo digitização. Eu peguei, escaneei determinado formulário, fiz um reconhecimento de texto, tabulei alguma coisa, coloquei no Excel, eu estou fazendo digitização, certo? Então, conversão analógico-digital. Não necessariamente a nossa conversão eletrônica, qualquer conversão que transforme um dado do mundo físico na noção abstrata de bit ou um conjunto de bits. Tá? Isso é digitização, aplicada à informação. Digitalização é usado quando eu aplico esse conceito aos meus processos na empresa. Então, uma visão de processos da empresa, eu estou falando de digitalização. Quando eu falo do ecossistema da empresa e a sua interface com a sociedade, eu estou falando de transformação digital. Então, digitização é aplicado à informação, digitalização é aplicado à empresa, especialmente em processos, e transformação digital é aplicado à sociedade, e aí, obviamente, a empresa incluída nesse ecossistema. E quando eu falo desses assuntos, eu estou falando também adaptação tecnológica, adaptação de processos, mudança cultural, novos modelos de negócio, experiência dos clientes, porque a empresa não está mais isolada, então um dos pilares da transformação digital é a construção de soluções com foco no cliente, eficiência operacional e a formação de ecossistemas. Vamos falar um pouquinho dos desafios, e aqui eu vou focar um pouco na indústria de óleo e gás. Os desafios de transformação digital na indústria de óleo e gás, isso vem de um paper do World Economic Forum, chamado Digital Transformation Initiative Oil and Gas Industry. Esse é um paper de 2017. Então ele trata de 4 grandes assuntos quando a gente fala de transformação digital na indústria de óleo e gás. O primeiro é o Digital Asset Lifecycle Management, gerenciamento de ativos digital durante todo o ciclo de vida. Não é? O que é isso? Eu gerenciar os meus ativos por todo o ciclo de vida do ativo. Para vocês terem uma ideia, um ativo na indústria de óleo e gás, por exemplo, uma plataforma, nós estamos falando aí de ciclos de 35 anos. Ou talvez até mais se a gente considerar projeto. Vai lá, 37 anos, 38 anos com descomissionamento. Todo o ciclo de vida dos empreendimentos, aí voltado para dados e com impacto desde os projetos até operações, subsidiando decisões empresariais. Esse é o primeiro desafio. Eu gerenciar o meu ativo de maneira digital, desde o início, ou seja, desde a concepção dele até o descomissionamento daquele ativo. O segundo desafio, segundo o World Economic Forum, é o chamado ecossistema colaborativo circular. Isso aí já é meio para fora da empresa, né? Que são as plataformas integradas de dados. Como é que eu vou transicionar os dados entre todos aqueles que fazem parte do meu ecossistema empresarial?
Os fornecedores de serviços, fornecedores de bens, consumidores. Eu preciso estruturar a minha plataforma digital, que compreenda todas as áreas do negócio, de uma maneira a cobrir as interfaces do meu ecossistema colaborativo. Eu tenho, que ele chamou de Beyond the Barrel, né? Envolvimento e novas experiências dos consumidores, né, além do barril do óleo, promovendo engajamento, novos serviços, flexibilidade e aumento de retorno. Então não é só você fornecer lá o teu óleo, a tua gasolina, o teu diesel, os seus derivados, ou seja, a sua energia. Eu preciso entender que consumidor é esse que está querendo consumir o meu produto. E, por fim, a transformação do padrão energético, né? Otimização energética e novo mercado de energia e inserção do segmento de óleo e gás num novo sistema energético mais amplo, ou num novo ecossistema energético. A gente tem a previsão aí que em 2040 a gente vai ter a participação de óleo e gás na matriz energética mundial em torno de 48%. Essa é a previsão atual. Hoje é um pouco mais, 60 e poucos, ou 70%, mas será aí por volta de 48%. Mais ou menos a metade da matriz energética vai ser vinda de óleo e gás em 2040. Ele vai ter que compor com outras formas de energia. Algumas coisas que hoje são alimentadas por hidrocarbonetos e por energias de queima de hidrocarbonetos vão ter que conviver harmoniosamente com essas formas de energia. Esses são os 4 grandes desafios de transformação digital para a indústria de óleo e gás, né? Estimativa de retorno. Isso aqui é muito importante. Sempre quando a gente fala de negócio, a gente tem que falar de estimativa de retorno. E sempre é possível fazer uma estimativa de retorno para as coisas mais abstratas do mundo. Quem tiver dúvida sobre isso, eu recomendo a leitura de um livro chamado Como Mensurar Qualquer Coisa. Certo? Tem um livro chamado How to Measure Anything. Como mensurar qualquer coisa. O valor do intangível nas empresas. Ele é um professor de uma universidade americana, eu não lembro a universidade, bastante conhecido e que ele mostra como você mensurar qualquer coisa, certo? Estimativa, também do mesmo paper, né, é que a gente vai ter um retorno de 1,6 trilhões, aí arredondando de dólares, gerando valor para a indústria, consumidores e sociedade, sendo que 1 trilhão diretamente para as empresas de óleo e gás, afinal o setor é delas, né? O retorno tem que ser para elas também, e 640 bilhões de dólares para a sociedade, dos quais 170 bilhões de economia para os consumidores, 10 bilhões de aumento de produtividade, 30 bi de redução do uso de água e 430 bi por redução de emissões. E atenção mais interessante, esse 1,6 trilhões de dólares ele pode chegar a 2,5 trilhões de dólares de geração de valor se houver uma disruptura na adoção das chamadas tecnologias futurísticas, como computação cognitiva ou chamados sistemas bioinspirados nos processos e na operação. Ou seja, se a indústria de óleo e gás, que tradicionalmente é uma indústria conservadora, se aventurar a testar novas tecnologias, ela pode aumentar significativamente o seu retorno no investimento dessas novas tecnologias. E é justamente isso que a indústria de óleo e gás tem feito, procurando entidades como o Open Group, como a IOGP, como a OGBG, para poder formar fóruns e pensar como é que essa informação, como é que esse dado digital pode se transformar em geração de valor ou em mais óleo que ele vai tirar lá de baixo. Vocês sabem que para você tirar o óleo da rocha é um negócio complicadíssimo, né? E que a maior parte do óleo fica embaixo da terra. A gente não consegue tirar. Não tem forma de se tirar isso hoje.
E se a gente tivesse maneiras não convencionais de cruzamento de dados com inteligência artificial que pudesse aumentar esse fator de recuperação em 1% que seja no mundo? Quanto nós estamos falando de dinheiro? Uma quantidade absurda de dinheiro. Então, esse é um dos objetivos do Open Subsurface Data Universe Forum. É a gente ter uma forma esperta, inteligente, de quebrar esses silos dentro da indústria e fazer cruzamentos não óbvios de dados que já estão disponíveis, colocando a máquina para fazer isso e abrindo uma plataforma para o mundo todo desenvolver um aplicativo que faça isso para dados já conhecidos. E aí o garoto lá de 12 anos do interior da Índia vai conseguir fazer um aplicativo que vai aumentar o fator de recuperação de petróleo no mundo. E aí paga-se lá 1% do valor para ele, vai estar milionário por 10 gerações. Vamos voltar aqui e falar um pouquinho das questões, né? O que aflige os executivos? O que aflige os executivos de óleo e gás? Qual é a grande questão para os executivos de óleo e gás quando a gente fala em transformação digital? Então, esse aqui é uma pesquisa do OpenText, que foi publicada em 2018, com mais de 200 profissionais. E os resultados, tem vários resultados, ela está gratuita na internet, tá? Aliás, essa apresentação no final tem um link para ela, se vocês quiserem, vai ter o QR Code lá no final. Eu selecionei 3 resultados principais. O primeiro deles diz assim: qual é o key driver, né? O que você quer com a transformação digital? O que a transformação digital pode proporcionar para você? E ao contrário do que muita gente pensa, que está atualizado, até estar à frente dos competidores, não é essa a preocupação principal dos executivos. A preocupação principal é exatamente mexer no negócio. 24% disseram que é modernizar o negócio. Então, da mesma maneira que os professores aqui, os grandes estudiosos de arquitetura empresarial, falaram que a arquitetura serve, deve ser aplicada para o negócio, a transformação digital também. Não se pode pensar a transformação digital como uma solução tecnológica. Ela é uma solução de business. E se ela não for encarada como uma solução de business, com geração de valor para o negócio, ela vai se tornar mais um silo, cuja eficácia é bastante questionável. Tem outros aqui, outras coisas que os executivos falaram, eu não vou ficar me detendo nelas, né? Quais são as partes da cadeia de valor de óleo e gás que você acha que vão se beneficiar mais da transformação digital? Olha que interessante, ó. Integridade de ativos e manutenção. Olha que legal. O que é integridade de ativos e manutenção? Hoje, como é que é feita a monitoração dos meus ativos? Uma plataforma, uma refinaria? Ela é feita baseada na experiência humana. Então a gente coloca os nossos sistemas computacionais para pensarem como um operador pensaria. É assim. Se você for ver a construção dos sistemas computacionais, ele segue o padrão mental do operador. E funciona bem, funciona muito bem. Mas será que, por exemplo, o aumento do batimento cardíaco do operador mais experiente, que acabou de voltar do campo, não indica um possível problema num determinado compressor? Por quê? Porque subconscientemente ele captou uma vibração que ele linkou com a experiência que ele tinha e com isso eu consigo detectar um problema antes dele aparecer. A vibração no piso, uma temperatura numa válvula. Então, hoje em dia, a inteligência artificial consegue fazer cruzamentos não óbvios de dados e chegar
há uma análise de integridade de ativo e manutenção com simuladores que aprendem com a planta, que a gente não tinha no passado. Então esse aqui é o principal ponto que eles acham que a transformação digital pode beneficiar a indústria de óleo e gás. E qual é o principal problema? Qual é o principal desafio? Olha só, 35% acham que é a cultura. Cultura é o principal obstáculo para a implementação de uma transformação digital dentro da empresa, que seria a digitalização dos processos e a integração dessa empresa a um ecossistema digital. Muito bem, falamos das questões, vamos falar algumas iniciativas aqui. Eu trouxe algumas, tá? Trouxe uma de pessoas, uma de processos e uma de tecnologias. De pessoas, eu trouxe aqui na área de engenharia aqui da Petrobras nossa iniciativa de mentoria reversa. Isso aqui existem algumas empresas que já fazem esse processo, né, que é você pegar o cara mais novo e dar aula sobre alguma coisa disruptiva para o cara lá de cima, para o presidente, para o diretor. Pega um estagiário e ele vai dar uma aula para o diretor, para o presidente. Certo? Então hoje a gente tem um programa de mentoria reversa voltado para a transformação digital, que a gente tem alguns módulos, né? Tem um módulo obrigatório que a gente tem que ter pensamento automatizável. Ou se vocês forem procurar na internet, vocês vão ver pensamento algorítmico. É a capacidade de pensar da forma como o computador vai te entender. Tem um vídeo na internet, vocês devem procurar no YouTube, do pai com os 2 filhos pedindo para eles que escrevam a receita de um sanduíche daquela pasta de amendoim. Aí eles tentam escrever de todo jeito e o pai vai seguindo a receita, dá sempre errado, porque a receita está sempre errada. Tem coisas que eles não lembram de colocar na receita. Coloque a faca dentro do pote, aí o pai bota a faca de cabeça para baixo. Pum! Mas eu segui a sua receita. Pensamento automatizável. Depois, os módulos obrigatórios aqui são os nossos sistemas, né? Os sistemas internos aqui, nossos, da Petrobras. Depois, os módulos... esse aqui a gente chamou de optatórios, né? É o optativo obrigatório. Na faculdade tem aquelas matérias de escolha condicionada, né? Eles são optativos, mas tem que ser entre aquelas ali. Né? É o tal do carro. O carro pode ser de qualquer cor, mas tem que ser preto. Então, são aquelas obrigatórias optativas. Então, os módulos optatórios. Tem os módulos opcionais, que a gente vai falar um pouquinho sobre conceitos, data lake, aí MATLAB, Excel, Gira, Trello, etc. E tem uma outra coisa que a gente chama de almoço mais legal, que é um bate-papo totalmente informal sobre aplicativos que eles vão poder usar no dia a dia, no celular, no computador e tal. A gente usa bastante aqui os PicPay, o Smiles, YouTube, Splitwise, Udemy e outros aqui. Essa é a iniciativa de mentoria reversa. A gente tem uma outra, que é um problema que quem trabalha na indústria de aviação tem muito, e na plataforma também, que é o controle de peso da plataforma. Então esse controle de peso era feito por planilha Excel, era feito de uma maneira muito descentralizada e muito assíncrona, né? E agora a gente está fazendo os nossos projetos todos no modelo 3D, então a gente já nasce totalmente 3D, e todos os dados estão centrados em banco de dados. E aí com isso eu consigo ter uma informação em tempo real do controle de peso da minha plataforma, né? Esse aqui foi um trabalho que foi premiado aí em primeiro lugar nesse ano como o melhor trabalho aí de uma feira de automação de projetos de engenharia. Tá? Foi o primeiro lugar mundial. Ele está mostrando aqui, eu vou deixar o vídeo, depois vocês veem. E tem uma outra iniciativa que é chamada de bússola, para vocês terem uma ideia. O que é bússola? Bússola é quando você vai fazer uma licitação
E você tem perguntas dos teus licitantes. Essas perguntas vêm na forma de um questionário, uma pergunta, um documento oficial, que vem escrito em linguagem natural. A pessoa faz a pergunta do jeito que ela quiser. Só que a gente tem 100 projetos para trás, 80 projetos para trás, 70 projetos para trás. Ou eu tenho uma pessoa que viveu esses projetos todos e que já está se aposentando da empresa, ou eu tenho que ter um sistema de computacional para poder dizer, essa pergunta já existiu, ela foi respondida assim, teve uma outra similar que foi assim. Então nós fizemos um sistema que faz a análise em linguagem natural. A gente pega a pergunta, joga no sistema, o robô analisa com inteligência artificial, varre todo o banco de dados que a gente tem de perguntas e mudanças, e vai listando para você, por ordem de relevância, em linguagem natural, aquilo que mais se parece com a pergunta que foi feita. Tá? Esse eu não vou passar o vídeo porque não vai dar tempo. Vamos falar então do futuro, né? O que é o futuro, né? Como é que vai ser o mercado de óleo e gás no futuro? Isso aqui está no plano de negócios da Petrobras, o plano de negócios é público, certo? Então, ok. Esse plano de negócios é público, então não tem nenhum problema mostrar, não tem nenhuma informação aqui que seja confidencial. Emissões, então a gente vai ter uma mudança, né, do mercado de emissões de CO2. Duplicação da geração de renovável entre 2000 e 2017, isso já aconteceu, né? Revolução tecnológica, veículos elétricos, uso compartilhado. Esse uso compartilhado, você anda na Europa, é toda hora. Você tem um carro assim, você pega o aplicativo, aluga o carro na hora, entra no carro, dirige, larga ele em qualquer lugar, aperta o aplicativo e pronto. O carro é seu durante 20 minutos, 30 minutos, você paga um dinheirinho ali e pronto, está resolvido. Inclusão energética, isso é interessante, né? A gente acha que todo mundo tem acesso à energia. Tem 1 bilhão de pessoas que não têm acesso à energia no mundo e que serão incluídas nesse processo nos próximos anos. E ainda temos aí 42% da produção de petróleo está em área de conflito, área de guerra. Então, vocês viram agora o que aconteceu com a refinaria na Arábia Saudita, né? Bom, variação da demanda. Então, a gente tem aqui, em 2040, a gente tem os combustíveis fósseis representando 48% da matriz energética e os não fósseis 52%. Hoje são 65% contra 35%. Aliás, esse aqui é como se pouco mudasse em relação a hoje, o primeiro cenário. Não é um cenário a gente chama de uma correnteza leve. Aqui uma correnteza um pouquinho chamado cardume, né? Uma correnteza um pouquinho mais pesada, e aqui com um cenário disruptivo. Então, a gente tem os fósseis mais... Aqui o disruptivo seria o fim do fóssil, né? Basicamente seria o fim do fóssil. Em 2040 já teria passado o fim do combustível fóssil. Ninguém acredita muito nesse cenário aqui, mas ele está aí. Significa o seguinte, o mais provável é esse aqui do meio, em que a matriz energética vai ser 48% combustíveis fósseis. Então, a indústria de óleo e gás ainda vai estar muito aí. Eu queria mostrar aqui uns insights, né, de alguns executivos da área de óleo e gás falando sobre transformação digital. Primeiro, do nosso diretor Rudimar Lorenzato. Ele disse: a nossa agenda da Petrobras está baseada em exploração, foco no pré-sal e transformação digital. Certo? Sim, mais objetivo impossível. O vice-presidente da Pemex, ele disse: olha, a digital vai continuar a disruptura em toda a cadeia de valor de exploração e produção. A gente tem o Thierry, né, que é da Total, ele é um head lá da Total, que ele fala uma coisa muito interessante. A gente vê na Total, digital não é só uma questão, não é uma matéria só de estar à frente dos competidores. É uma matéria de sobrevivência. E aqui a gente tem também um principal lá da BP, dizendo, olha,
a gente vê digital como a principal área de transformação do negócio. Então são os presidentes, vice-presidentes e diretores das principais empresas de óleo e gás dizendo exatamente a mesma coisa sobre a transformação digital. E o que o Open Group tem a ver com isso, né? O que o Open Group tem a ver com esse assunto? Dentro do Open Group existe o Digital Practitioners Work Group. E ele acabou de lançar em Denver a versão 1.0 do chamado DPBOK, que é o Digital Practitioner Body of Knowledge. Eu ia fazer uma comparação com o PMBOK, mas como está sendo gravado, eu não vou fazer. Então, esse aqui é o padrão do Open Group, certo? Basta dizer que ele eu fiquei assim apaixonado pelo material quando eu li, para dizer a verdade. Ele é o melhor material que eu já li sobre transformação digital. Ponto. Ele é um livro de 500 e poucas páginas. Ele não é um livro não é um gibi, tá? Não é um gibi. Ele é um livro que e a informação altamente condensada e altamente objetiva. Então, vale a pena baixar. Vocês podem baixar no site do Open Group. Tá? Quem não tem cadastro, se cadastra lá e baixa. Está gratuito. Tem lá se alguém for usar comercialmente, tem alguma coisa que tem que fazer. Depois o Roberto explica para vocês, porque eu realmente não sei. E qual é a visão, né? O objetivo do DPBOK é esse aqui. Ó. O documento ele se destina a espalhar o desenvolvimento do Digital Practitioner ou profissional de transformação digital. O cara tem que ter uma caixa de ferramentas, e é isso que a certificação vai dar. Conhecer as ferramentas. Tem que ter uma caixa de ferramentas. O cara tem que conhecer as ferramentas dele. E como profissional de transformação digital, tem que conhecer as ferramentas. Certo? O roadmap. Em julho de 2019, em Denver, foi lançado o DPBOK 1.0. Em outubro, estão começando agora a acreditação das instituições para certificação. E em novembro, em Amsterdã, vai ser lançado o programa de certificação Nível Foundation. O que é o programa Nível Foundation? Aqui embaixo, né? É conhecer a ferramenta. Ele não é um programa de certificação voltado para a prática. Então vai ter um outro nível de certificação voltado para a prática. O primeiro nível de certificação é o do conhecimento das ferramentas do DPBOK. Esse profissional é o cara que a indústria de óleo e gás precisa. Não estou falando necessariamente do profissional certificado aqui não, mas estou falando do tipo de profissional que está sendo focado com essa certificação. É o tipo de profissional que vai permitir auxiliar a empresa nesses saltos sequenciais. Cadê o Antônio? O Antônio está aqui, o Antônio Plé. E fez um desenho hoje que eu achei fantástico, aquela disrupção toda. Não, são mudanças, às vezes são pequenas disrupções, mas elas são contínuas. Não é? O gráfico ele é um dente de serra. E quem vai viabilizar isso é exatamente esse profissional, foco aqui do DPBOK. Bom, já vimos então a importância, o quanto de valor isso gera para a indústria de óleo e gás, o quanto que a indústria de óleo e gás está comprometida com a transformação digital e como que nós os membros do Open Group, confiamos nessa iniciativa do lançamento do DPBOK para nos ajudar a selecionar esses profissionais e capacitar esses profissionais para que eles possam secundar essas mudanças necessárias na indústria. Tá bem? O objetivo da apresentação era esse. Ninguém tinha falado do Digital Practitioner Work Group aqui, então acho que a visão geral é essa. No final, o Átila tirou a minha surpresa aqui, porque eu tinha feito aqui um QR Code. Quem quiser a apresentação é só apontar o celular para cá, tá? E tem um link da apresentação aí. Eu vou dar 10 segundos aí para as pessoas que quiserem tirar. Tem um link, essa apresentação completa no Prezi. Vocês não podem baixar, mas podem ver online. Reconheceu aí? Vamos ver se assim reconhece, de cima. O de baixo é o meu cartão de visita, tá? Essa o Átila não colocou.
O de baixo é o cartão de visita, está completo, tá com todos os dados ali, e o de cima é o link para a apresentação. Exatamente 30 minutos. Muito obrigado aí pela atenção de vocês. Realmente é um assunto diferente do assunto que vocês veem majoritariamente aqui. No ano passado eu trouxe o assunto que os colegas da SMAR vão falar agora sobre o Open Process Automation, que também era um assunto diferente, mas como o Roberto me chamou de novo, eu acho que ele gosta de ouvir assuntos diferentes. Tá bom? Muito obrigado, então, uma boa tarde para vocês.